Bom dia, alunos. Já já a gente começa a nossa aula, tá? Vamos aguardar só mais uns minutos para a entrada de outros alunos e a gente inicia. Para quem entrou agora, a gente está esperando alguns minutinhos até começar, tá? Porque eu vou dar uns 10 minutinhos para todo mundo entrar, como de praxe. Ainda todo mundo está entrando aqui ainda. Bastante gente. Esperar todo mundo entrar e a gente inicia. Bom dia.
Bom dia, Filipão. Só vai aguardar mais uns minutos até a entrada de todos. Professor, eu vou sair aqui rapidão e entrar de novo, porque tá dando problema no meu áudio. Tá bom. Bom dia, professor. Bom dia, Ana. Bom dia, professor. Bom dia, Laurinha. Fala alguma coisa, professor, fazendo por favor. Bom dia, professor. Bom dia, Manu. Aí, agora deu certo. A gente já começa, tá, gente? É só esperar mais uns minutinhos. Aqueles 10 minutinhos de praxe para todo Bom mundo dia. entrar. Bom dia, Márcia. Professor, Oi. praticamente qual que é a sua religião? Eu sou católico. Ah, Seu nome não é Márcia, não, né? não, meu nome é Cauã. Tô achando estranho. Um cara falando comigo com o nome Márcia. Ô, Cauã, Sim, você tá no celular ou tá no computador? tô no celular. Você tá num celular Android? Não, É um iPhone? também não. Vai. É um Xiaomi? Não, Vai. Que celular Meu que é? Deus, o celular é de outro mundo, então. Que celular que é, Cauã? não sei. Vai, como é que é o nome do celular? O aparelho. Samsung, não sei o quê. Ah, então é um Android. Sim. Você sabe chegar nas configurações aí, Cauã? Pra mudar seu nome, ô Cal. Deixa eu ver.
passo é chegar nas configurações. Aí nas configurações você vai em contas, aí vai ter do Google. E aí você vai apertar gerenciar conta. E aí lá você consegue trocar o nome. Vai em informações pessoais, nome, aí você coloca Cauã. Não precisa mudar o e-mail. Tem mais alguém igual o Cauã, que tá com o nome da mãe e do pai? Não? De boa? Bom, gente, já deu nosso tempo de espera aqui. Vamos, então... Não consegui mudar, não. Não? Então tá. Mas eu vou compartilhar uma aula aqui, tá, pessoal? Só um minutinho que eu tô pegando ele aqui. Professor, Oi. já que hoje a aula começou um pouco tarde, que hora que ela vai acabar? 9 horas. 9h10, alguma coisa. É 50 minutos de aula. Tá, né? Ó, veja só, a gente discutiu Idade Média, né? Ética na Idade Média, semana passada. Então, hoje nós vamos discutir ética na modernidade. Então, para isso, a gente precisa entender um pouco os pensadores aí, né?
o pensamento moderno, como é que as pessoas estão pensando no período moderno. Então, é bastante importante vocês entenderem o seguinte. Tem uma diferença... Nossa, minha voz está horrível. Tem uma diferença horrível entre a modernidade e a Idade Média, mas é muito grande mesmo, tá? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre a Idade Média e a modernidade? A Igreja Católica, ela não é mais a instituição mais poderosa da Europa. Por quê? Porque existem mais de uma religião agora. Agora existe mais de uma religião. Existe a luterana, calvinista, anglicana, puritana, existe várias e várias religiões aí. E essas religiões, pessoal, elas também estão conquistando alguns territórios da Europa, beleza. Então a Igreja Católica não é mais predominante. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a Igreja Católica, ela não conseguia mais dar respostas ao mundo que estava nascendo. Por exemplo, vocês sabem que a gente está estudando o período da modernidade, o período moderno da história, ele começa a partir de 1500, né? De 1500, do século XV, né? De 1400 e pouco, o século XV, até o século XVIII. Então, veja só, esse período aí, ele demanda muito mais informação e explicação do que a igreja consegue dar. Por exemplo, a igreja acreditava, né, que o mundo que existia era aquele mundo ali da Europa mesmo, da Ásia e da África, o norte da África, só isso. Ela não sabia que existia um continente inteiro o americano ainda para descobrir, né, para encontrar. Ela não sabia. E aí a gente vai ver vários e vários navegantes, cientistas, criando instrumentos, tecnologia, para viajar, para conhecer coisas que a igreja nem fazia ideia que existia. Pra você ter uma noção. Tem um outro ponto também que é muito importante. Esse é fulminante. Qual? A maior pandemia da história foi no século XIV, né? Nós vamos ter a peste negra. E o que vai acontecer? A gente vai ter lá na peste negra uma situação em que a Igreja Católica não consegue explicar o que está acontecendo. Ela falava assim, ó, no começo, Deus querendo punir as pessoas pelos seus pecados, Deus querendo fazer vocês pagarem por o que vocês estão fazendo, pela vaidade do homem e tal. Maravilha. Só que tem um problema. Os próprios membros da igreja estavam morrendo pela peste negra. Os próprios membros da igreja. Ora, se os próprios membros da igreja estão morrendo, eles também são pecadores, então veja só, tem uma contradição na fala, né? Até os papas morreram na peste negra. Então tem uma contradição gigantesca. Quem consegue resolver o problema da pandemia no século XIV na Europa? A medicina árabe. A medicina. A ciência médica. Então veja só, é a ciência que está dando resposta a esse mundo que está surgindo. E não a Igreja Católica. Então ela não consegue mais segurar isso daí. Né? Então nós temos um avanço no pensamento da modernidade, que é diferente da Igreja Católica do período medieval. Então olha lá, características do período moderno. Ideia de que o ser humano possui a capacidade de dar respostas às dúvidas e aos problemas da humanidade. Não Deus, mas o ser humano. Segundo ponto, os dogmas religiosos, olha aqui, os dogmas religiosos não eram mais aceitos. O que é dogma? Dogma é aquela verdade absoluta da igreja, né? São as verdades absolutas, e elas não são mais aceitos, né? A ausência de uma cultura religiosa predominante. Eu já comentei isso com vocês. Não tem só mais uma religião na Europa agora, tem várias. Tentativa de provar racionalmente a existência de Deus. Algumas pessoas, né, alguns pensadores, estão trazendo o pensamento racional para explicar coisas da fé. Então, olha só, nem mesmo a fé
dava conta de explicar a existência de Deus. Se eu perguntar para vocês aqui, quem acredita em Deus, e falar para ela assim, prova através da fé, ela não vai dar conta de responder, porque fé é uma coisa assim que você acredita, né? Simples assim. Você acredita naquilo. Agora, a razão não. A razão, ela prova. Ela quer provas, né? E aí temos alguns caras, né? O próximo cara que a gente vai falar aqui, o próximo filósofo que vai discutir ética, que vai discutir a nossa ética, na moral, na ética moderna, ele vai provar a existência de Deus. Então, veja só, pessoal. O período moderno, ele não é mais igual ao período medieval. A ética vai se alterar. A ética medieval é religiosa, é baseada em Deus. A verdade vem de Deus, portanto, o certo e errado vem da religião, vem da fé, vem da religião, né? Vem de Deus. Então, veja só, galera. A ética está se alterando. A ética aqui no período moderno, ela é muito mais baseada na razão, né? É uma ética baseada na busca da felicidade humana e não em seguir as palavras de Deus especificamente, né? Enquanto você está trabalhando de forma racional ali, então a ética vai ter uma resposta racional para as coisas e não religiosa, né? Tipo, por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que ceder? Imagina essa situação. Por que eu tenho que ceder o lugar na fila para o idoso na Idade Média? Ele vai falar assim, porque Deus quer, tá? Porque está ensinando isso na Bíblia. No período moderno, vai falar assim, ó, porque ele é mais velho, olha, então tem argumentos, olha só, porque ele é mais velho, não tem tanta disponibilidade, né, de tempo para ir de qualquer horário no supermercado, banco, essas coisas, e ele é prioridade, né? Viveu muito tempo, já contribuiu muito com a sociedade, então ele se torna prioridade. Então tem vários argumentos racionais explicando isso, né? E não religiosos. Outra coisa aqui, ó, valorização da razão e da inteligência humana. Fortalecimento dos estados nacionais e formação dos países. Agora, veja só, temos um problema muito sério. Cada país está se formando agora. Temos Portugal, né, no século XIII, Espanha no século XIV, França, Inglaterra. Esses países estão surgindo e eles estão precisando criar leis próprias, leis que não são religiosas, leis de convivência social nesses países. Então, nós somos o país Portugal, por exemplo, né, no começo ali da Idade Moderna. Eu preciso que as pessoas não roubem. Né? Por que elas não vão roubar? Né? Por que é passível de punição? Tem argumentos racionais e não religiosos. Não vai ser nada porque Deus não gostou. Não, é porque viver em sociedade presume que as pessoas consigam viver sem danificar o outro, sem prejudicar o outro. Então, argumentos racionais. Né? Então, veja só que nós temos aí uma explicação racional. Bom, galera, vamos lá então. René Descartes. René Descartes ele vai falar o seguinte: o ser humano possui paixões, né? As paixões para René Descartes, as paixões elas são vontades, né? Desejos, estão ligados a várias coisas, né? Então temos várias paixões. Olha lá, temos a admiração, temos o amor, temos o ódio, temos o desejo, temos a alegria, a tristeza. É o que a gente chama de sentimentos, né? Sentimentos. Para René Descartes, ele vai falar que são paixões, beleza? Ele vai dizer, isso aqui é paixão. Maravilha. Para nós, são sentimentos que a gente sente. E ele vai falar o seguinte: as paixões são responsáveis pelos prejuízos e pelos benefícios. Ou seja, se a gente não controla os nossos sentimentos, nós acabamos sendo antiéticos, tá? Se nós controlarmos os nossos sentimentos, nós
não seremos antiéticos ou imorais. Então, a moral, aqui, a moral em René Descartes, a moral e a ética, está ligada ao controle das emoções. Veja só, se eu sinto muito amor, mas muito mesmo, essa pessoa ela tende a cometer atos imorais. Como assim? Você ama demais e isso é ruim? Sim, porque veja só, quando você ama demais, você começa a ter o quê? Ciúme, você começa a ter, você começa a controlar muito a pessoa, você começa a sufocar ela, e aí você está sendo uma pessoa imoral, né? Uma pessoa que está atrapalhando o outro. Quando você odeia, não preciso nem falar, né? Quando você odeia, né? Você odeia muito, você pode odiar as pessoas ou odiar as coisas, né? É normal isso. Isso acontece. Agora, quando você odeia muito, tá fora de controle, você acaba cometendo algum tipo de maldade. Quando você deseja, isso daqui é interessante, quando você deseja demais uma coisa, olha aqui. Quando você deseja demais uma coisa, fora de controle, o que acontece? Roubo, você rouba. Né? Você rouba uma pessoa, você rouba objetos, pessoas, né? Sequestro, esse tipo de coisa. Você deseja demais. Então tem tudo estar dentro de um controle. O controle, quem é que controla? É o cérebro. O controle, quem controla é a consciência, é a razão, né? Então veja só, para René Descartes, controlar as paixões é ser ético, tá bom? Controlar as paixões, pensar sobre o nível das paixões sua é ser ético, tá? Então, e você terá condutas morais adequadas. Bento Spinoza, pessoal, vamos falar de Bento Spinoza aqui rapidão. Bento Spinoza é interessantíssimo, por quê? Ele também vai falar sobre paixões, ele também vai pensar as paixões, né? Só que para ele, as paixões, elas são forças da natureza, imparáveis, não dá para controlar, dá para diminuir. Ou seja, dá para. Você não deixa de sentir, mas você consegue racionalizar para tentar diminuir. Então, veja só, vou dar um exemplo para vocês. A Ana Laura está me escutando? Tô. Ana, você consegue deixar de sentir tristeza? Não. Não, não dá, né? Você fica triste, não tem jeito, a gente fica triste. Você não consegue segurar a emoção e evitar ela. Você não consegue evitar ela. Você consegue, tipo, diminuir ela com o passar do tempo, né? Então, tipo assim, fiquei triste de saber uma informação, uma coisa assim, por exemplo, o feriado que ia ter. Olha que notícia seria triste. Essa notícia seria muito triste. Teria feriado quinta e sexta, não tem mais. Nossa, eu ia ficar chateadíssimo, eu ia ficar muito triste. Eu não ia conseguir evitar. Porém, o que eu ia fazer? Eu ia tentar, de algum modo, encontrar um equilíbrio para que eu não sofra. Então, se a gente cai em sofrimento, ódio, se a gente se entrega às paixões, nós entramos em sofrimento. E aí, isso começa a ser prejudicial e a gente começa a ser antiético, imoral, esse tipo de coisa. Então, veja só, o Bento Spinoza ele vai trabalhar a ideia de que as paixões são forças da natureza imparáveis. Nós não temos liberdade para controlar elas, né? O que nós temos? Nós temos um recurso que Bento Spinoza vai chamar de conatos. O que é o conatos? É o conceito de autopreservação do ser humano. Só a nossa espécie tem. Só o ser humano tem. Veja só. O que seria o conatos? Seria a tentativa de autopreservação. Então, quando eu estou muito triste, eu tento encontrar recursos para me fazer feliz. Por exemplo, quando eu estou muito chateado, o que eu faço? É um efeito involuntário meu. De autopreservação rápido, o que acontece? Eu saio caminhar, saio passear, saio andar de bicicleta, eu saio fazer alguma coisa, entende? Para quê? Para resfriar a cabeça, não ficar chateado. Quando eu tô com fome,
né? Olha só o tanto que é legal esse conceito de autopreservação. Eu estou com muita fome, eu procuro comida, entende? Instintivamente, é um instinto. Quando eu estou deixa eu ver, muito cansado, eu vou dormir, eu tento descansar. Quando eu estou muito triste, eu tento fazer alguma coisa para diminuir essa minha tristeza. Então, veja só, esse conceito de autopreservação é embutido em nós, né? Todo ser humano tem. Todo ser humano tem essa capacidade, né, de encontrar caminhos para não se entregar às paixões, né? Então, isso é muito importante. Pensar que a paixão, né, ela é uma força da natureza imparável e que nós tentamos controlar ela, assim, diminuir o efeito dela sobre nós para não seja prejudicial. Se a gente não consegue diminuir, a gente acaba sendo imoral ou acaba sendo antiético. Então, veja só, galera, qual seria a explicação de Bento Spinoza para uma pessoa que rouba? É uma pessoa que não utiliza o conceito de autopreservação. É uma pessoa que ela não controla a sua paixão. No caso, não controla, ela não consegue controlar mesmo. Mas ela não utiliza o conceito de autopreservação. Ela se entrega. Então, ela vai lá e pega mesmo, faz isso mesmo, faz aquilo mesmo. Entende? Então, é bastante bacana essa teoria aqui também. Bom, eu tenho mais uma coisa aqui, deixa eu ver. Olha, aqui ele vai tratar sobre diferença entre desejo e vontade. Desejo. Tudo aquilo que a gente deseja, olha que interessante, tudo aquilo que a gente deseja, quando o conato se refere à mente ao corpo, é ao mesmo tempo. O apetite assegura a consciência que o homem possui sobre si mesmo. Então, necessidades primárias do ser humano, dormir, comer, conviver, desejar, esse tipo assim são desejos, né? Eu tenho desejo de conviver com alguém, desejar, né? Eu tenho desejo de comer, de dormir. Então, o conatus ele influencia sobre essas áreas: dormir, comer, conviver, desejar, né? Desejar as coisas. Agora, a vontade tem origem na própria consciência e está relacionada apenas à mente. Ou seja, imagina a vontade que a pessoa tem de roubar as coisas. É um problema da mente. Ele vai fazer isso mesmo sem querer. Então, olha lá, segundo ele, esta vontade não é livre, pois a mente é determinada e quer isto ou aquilo. Então, veja só, a gente tem um problema quando a gente vai ser imoral ou moral, né? Nós temos que tomar cuidado com as nossas vontades e os nossos desejos. Porque, veja só, estou na fila do supermercado. E aí eu desejo ir mais rápido, eu tenho vontade de passar mais rápido na fila. Então, ao não pensar nisso, ao não tratar do nosso conatus, né, nosso conceito de autopreservação, eu passo na frente do idoso, eu desrespeito as pessoas porque eu tenho vontade de fazer tal coisa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com as nossas vontades e os nossos desejos, né? Senão, a gente acaba cometendo olha essa daqui. As paixões não são boas nem más, existem. Levam a vida do homem e da mulher à variedade. Por isso, acredita que devemos ser racionais e inteligentes. Bom, agora a gente vai falar sobre bem e mal. Olha que interessante. Quando o Bento Spinoza está falando sobre bem e mal, deixa eu comentar aqui. Quando ele está falando sobre bem e mal, ele vai falar o seguinte: quando uma pessoa faz as coisas boas, então ele está sendo moral, né? A gente já discutiu bastante isso, moral e ético. Quando ele vai fazer alguma coisa ruim, ele está sendo antiético e também imoral. Mas vamos lá. Existe liberdade para todos, né? E o bem é liberdade. Então, olha lá, o bem é a condição para viver livre. Então, fazer as coisas bem, fazendo as coisas certas, você é livre. O mal impede o ser humano de viver em liberdade. Por quê? Porque o mal ele prejudica
as paixões do ser humano, né? Ele atrapalha o ser humano. Ao atrapalhar o ser humano, ele se torna uma pessoa não livre. O homem deve ser virtuoso, viver sobre o regime da razão, para não se deixar levar pelas paixões. Olha só, quando você vive, olha, lembra que eu falei para você, não é mais a religião ou a fé. Bento Spinoza está falando sobre a razão. A razão. Quando você é uma pessoa, mulher ou um homem racional, você não se deixa levar pelas paixões, pelo desejo, pela vontade. Então você está sob controle, portanto você está livre. Você estando livre, né, você fará o bem. Você está sob o controle da razão, você será ético, você será moral, né? Então temos essas questões aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Pessoal, aguentem um minutinho que eu vou já vou colocar a lista de presença aqui, tá bom? Vou pegar ela aqui. Você vai pôr a lista de presença no grupo também? Não, só aqui. Professor, Oi. ainda vai ter outra aula ou é só essa hoje? Não, é só essa, gente. Ensino religioso é só uma aula. Não, professor, é que você vai ter outra aula. Daqui a pouco vai. Vocês vão ter, não vai? De ensino religioso, não. Daqui a Eu pouco vocês vão... acho que se Eu for acho que vai ser a de de geografia. arte, É de geografia. Geografia, Ah, geografia. É também. geografia. então vai ter. Artes não tem. Artes era para seria ser também. amanhã, mas como a professora está de atestado, E amanhã E não tem aula. amanhã não tem aula, né? amanhã não tem aula. Nem amanhã, nem depois de amanhã. Sextoar, né, gente? Felicidade. Sim, Pensei que ia emendar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de novo, de tomara novo, que- de novo. Não, exagera não. Tomara que Deus te escute. Amém. Podia emendar com o Natal, né? Podia. Não, para de exagerar. No ano novo. Não, Natal, porque daí a gente curte a semaninha que tem de... A semaninha que tem diferença ali entre... Pra mim a aula ia mais tarde, porque começou mais tarde também. Veja só, vocês confundem Eu esse aproveitei problema aí, ó. mamãe. Presta bastante atenção, ó. A escola, ela separou 2 horários para ficar um combo, né? Então, ó, nós temos das 7h30 às 8h20, tá bom? Das 7h30 às 8h20, para ter aulas, um bloco de aula de uma matéria só. Mas tem matéria, e a maioria das matérias, elas precisam de 2 aulas. Por exemplo, história. Se eu desse aula de história para vocês, eu daria as 2 aulas, das 7 cadê o horário ali, gente? Das 7h30 às 8h20. Das 7h30 às 12h20. Vocês vão perceber que são 2 horas aulas de 50 minutos, beleza. Mas ensino religioso é uma aula só. No presencial, então no remoto também é. Então, eu não preciso dessas 2 horas aulas, né? Hoje teve problema com a minha internet. Então, eu pensei assim, vamos ver se até as 8h20 melhora e arruma, porque não tava sem internet nenhuma aqui. Aí eu pensei, se voltar às 8h20, beleza, dá tempo ainda de dar a minha aula, porque eu tenho esse tempo ainda. Então, veja só, todas as semanas que a gente trabalhou para trás, vocês perceberam que eu parei lá pelas 8h20, a horário, porque são 50 minutos de aula. professor, Oi, querida. a sua aula podia ser terça-feira, né? Porque a professora de português ou ciências, as duas faz metade, alguns dias. Nessa semana foi a professora de português que fez 1 hora de aula.
E a outra aula foi a de matemática, que foi 1 hora. Aí a de matemática podia ficar no seu lugar e você ficar no lugar dela. Não dá, querida. Eu trabalho em outras escolas na terça. Ah, Eu trabalho lá no Gabarito. Gente, coloquei a lista de presença ali, viu? Oi, Fer. Oi, Na Mafê. aula, na lista de chamada, tava do dia 30. A chamada tava do dia 30. Ah, desculpe. Pode ir preenchendo que eu altero aqui. Ô, professor, Oi, quem respondeu já pode Quando as sair? aulas, quando as pode. aulas, quando as aulas normais voltar, vai ser igual tá sendo aqui, um professor para cada horário ou vai ser só um professor? O quê? Não é professora, é Quando as professor. aulas, quando Não, a- peraí. porque aqui tem 2 professores, não tem? Cada horário tem um professor, aí acaba a aula e vem Ah, tá. Não, aí vai voltar ao normal mesmo. Cada professor na sua matéria, tal. Aí vocês vão ter 5 professores de manhã. Ou às vezes 3. Não sei. Eu nem sei como a gente dá conta. Eu também não sei. Gente, fique à vontade para preencher e sair, tá bom? Fique à vontade. Tchau, Bom professor. feriadão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Feliz Páscoa. Ô, gente, falou. Até mais. Feliz Páscoa. Tchau, Mafê. Tchau, tchau. Tchau. Feliz Páscoa, professor. Tchau. Falou, Filipão. Tchau, professor. Feliz Páscoa. Tchau, Márcia. Quer dizer, Cauã. Enzo. Já preencheu aí a lista? Maria? Eu tô. É por causa que tá chegando uns negocinhos aqui, né? Aí eu não tô conseguindo clicar. Entendi. O seu nome é muito bonito, viu, Maria Alice? É muito bonito. Obrigada. Professor, Oi, querido. você pode mandar esse link lá no grupo por causa que eu não tô conseguindo clicar nele. Deixa eu tentar mandar de novo aqui, porque Tá bom. Vê se você consegue agora. Agora foi. Ah, tá. Obrigada. De nada.